Você sabia que existe uma cidade onde girafas caminham ao lado de arranha-céus? Ou um lago tão rosado que parece saído de um conto de fadas? O Quênia é um país onde o extraordinário faz parte do dia a dia, um lugar que desafia expectativas e transforma o simples em algo fascinante. Mas o que torna esse canto da África tão especial? Isso que você vai descobrir agora. Frequentemente chamado de capital mundial dos safaris, o Quênia vai muito além das vastas savanas e da vida selvagem icônica. Imagine zebras cruzando barras douradas ao amanhecer, enquanto ao fundo, guerreiros samburu dançam ritmicamente sob o pôr do sol. Aqui, tradição e modernidade coexistem de forma única, criando um cenário digno de filme. Esse país da África Oriental é um verdadeiro mosaico de contrastes. No norte, desertos escaldantes. No centro, montanhas refrescantes. E no litoral, praias de areia branca banhadas pelo Oceano Índico, onde o azul do mar se encontra com a riqueza cultural africana. Mas não são apenas as paisagens que impressionam, a história do povo queniano é tão vibrante quanto suas terras. Os Maasai, com seus trajes coloridos e rituais únicos, representam a força das tradições, já as comunidades costeiras carregam influências árabes e indianas, refletindo a diversidade cultural do país. O Quênia não é só beleza e tradição, ele também enfrenta desafios modernos, como desigualdades e mudanças climáticas. Mas sabe o que torna esse lugar ainda mais fascinante? A resiliência do seu povo. Aqui inovação e sobrevivência andam lado a lado. Você sabia que existem vilarejos sustentáveis flutuando no Lago Vitória, feitos de papiro? Ou que projetos inovadores de conservação ajudam a proteger tanto os animais quanto as comunidades locais? O Quênia é uma terra onde cada momento é uma descoberta, cada paisagem esconde uma história e cada pessoa carrega um legado único. Você está pronto para mergulhar nesse destino impressionante? Então vem com a gente explorar um dos lugares mais incríveis do planeta. E para a gente começar, já senta o dedo no like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso mundão. Bora lá! O Quênia é uma das características mais marcantes deste país localizado no coração da África Oriental. Cada região oferece uma perspectiva única, criando um mosaico de paisagens que surpreende até mesmo os viajantes mais experientes. Desde as barreiras douradas do Masai Mara até as terras altas refrescantes que abrigam uma capital vibrante, Nairobi. Ao sul, as vastas savanas do Masai Mara são o cenário de um dos espetáculos naturais mais impressionantes do mundo. Seguindo para o centro, encontramos terras altas quenianas, onde as temperaturas mais amenas e os solos férteis transformam a região no coração agrícola do país. Café e chá de altíssima qualidade são cultivados aqui, contribuindo não apenas para a economia nacional, mas também para a identidade cultural do Quênia. Montanhas majestosas, como o Monte Quênia, a segunda maior de África, oferecem cenários deslumbrantes e atraem alpinistas de todo o mundo. No norte, os desertos semiáridos contrastam significativamente com o restante do país. A paisagem é dominada por savanas secas e lagos alcalinos, como o Lago Turkana, conhecido como Mar de Jade devido à cor única de suas águas. Embora a região seja mais remota, sua riqueza arqueológica torna um verdadeiro tesouro para pesquisadores e aventureiros. Fósseis importantes, que ajudam a contar a história da evolução humana, foram encontrados nessa área, conectando o passado pré-histórico ao presente dinâmico. Finalmente ao leste, encontramos o espetacular litoral queniano, ao longo do Oceano Índico. Praias como Diani e Malindi são cercadas por palmeiras e banhadas por águas mornas e cristalinas, oferecendo um refúgio tropical que contrasta com as savanas e desertos do interior. A costa também é rica em história, marcada pela influência de comerciantes árabes e indianos, que por séculos interagiram com as comunidades locais, moldando uma cultura costeira única. Essa diversidade geográfica não é apenas um testemunho da beleza natural de Quênia, mas também um reflexo de sua capacidade de integrar diferentes paisagens, ecossistemas e modos de vida. Para cada canto deste país vibrante, há uma nova história esperando para ser descoberta, tornando o Quênia um destino verdadeiramente inesquecível. Nairobi é uma metrópole singular que mistura a urbanidade moderna com uma proximidade incomum à vida selvagem. Apelidada de Cidade sob o Sol, ela não é apenas o coração político e econômico do Quênia, mas também uma porta de entrada para experiências incríveis. Aqui os arranha-céus se erguem contra o cenário das savanas, onde parques nacionais abrigam leões,
girafas e rinocerontes à vista de todos. O Parque Nacional de Nairobi, localizado a apenas 7 quilômetros do centro da cidade, é um dos únicos lugares no mundo onde se pode presenciar uma paisagem urbana e selvagem coexistindo de forma tão harmoniosa. Os visitantes podem explorar as trilhas do parque e observar zebras e gazelas pastando ao fundo dos altos edifícios da capital. O parque também é uma peça fundamental nos esforços de conservação do país, protegendo espécies ameaçadas, como o rinoceronte negro. A vida em Nairobi vai além da relação com a natureza. A cidade é um vibrante centro cultural e econômico, abrigando museus, mercados e restaurantes que capturam a rica diversidade de Quênia. O mercado Maasai, por exemplo, é um lugar onde os visitantes podem adquirir artesanatos tradicionais, como joias, tecidos e esculturas, diretamente dos artesãos locais. Outro ponto alto de Nairobi é o David Sheldrick Wildlife Trust, um orfanato para elefantes bebês resgatados. Esse espaço não atrai apenas amantes de animais, mas também destaca o compromisso local com a preservação da fauna única da região. Ali, os visitantes poderão aprender sobre os desafios enfrentados pelos elefantes e o trabalho dedicado à sua reabilitação e reintegração na natureza. O Quênia reflete uma rica tapeçaria de tradições, linguagens e modos de vida de mais de 40 grupos étnicos diferentes que compõem o país. Essa pluralidade torna o Quênia um dos locais mais culturalmente diversos do mundo. Cada comunidade contribui à sua maneira, preservando hábitos que vão desde danças e canções até expressões artísticas únicas. Os Maasai são um dos grupos mais conhecidos e suas ultrapassagens nas fronteiras do país, conhecidos por seus trajes vermelhos concretos e habilidades como guerreiros, eles incorporam elementos culturais profundos em suas práticas cotidianas. Um dos rituais mais marcantes é a passagem para a vida adulta, que inclui saltos cerimoniais e até remoção de dentes, representando coragem e transição. Para eles, cada ritual é uma parte intrínseca do ciclo da vida. Mais ao norte encontramos o vilarejo de Umoja, uma comunidade exclusiva de mulheres, fundada por mulheres Samburu que fugiram de situações de abuso e desigualdade. Umoja é muito mais do que um lugar seguro, é um símbolo de renascimento e solidariedade. As mulheres que trabalham coletivamente produzem artesanato detalhado, que serve como uma das fontes de sustento da comunidade. O nome Umoja, que significa união em Swahili, captura perfeitamente o espírito de colaboração que guia a vida cotidiana no vilarejo. Outro exemplo fascinante é o povo Samburu, cuja riqueza artística é expressa no uso de miçangas coloridas para criar joias intricadas. Para o Samburu, as cores têm significados simbólicos. Vermelho simboliza vitalidade e coragem. Azul e verde representam harmonia com a natureza. As mulheres adornam seus pescoços com colares que narram sua posição social e eventos importantes, transformando cada item em um artefato histórico pessoal. No entanto, a diversidade cultural queniana não se limita às suas tribos. Nas áreas costeiras, vemos uma forte influência da cultura Swahili, que mescla elementos africanos, árabes, persas e indianos. Festivais como o Maulid, que celebra o aniversário do profeta Maomé, atraem tanto habitantes locais quanto turistas, em busca de uma tradição cultural. Música e dança também desempenham um papel crucial na vida dos quenianos. Cada comunidade tem suas melodias e coreografias distintivas, usadas em celebrações, casamentos ou momentos de reflexão espiritual. A dança Ezukuti, da comunidade Luhya, é um exemplo enérgico e vibrante, que celebra a união e o amor durante os casamentos, ritmadas por tambores potentes e passos sincronizados. Essas apresentações são momentos de pura emoção coletiva. Para quem visita o Quênia, é uma terra onde a beleza natural transcende o óbvio, revelando uma diversidade de paisagens que encantam e surpreendem em cada canto, um destino incomparável para amantes da natureza e exploradores. Um dos exemplos mais icônicos dessa beleza está no Lago Nakuru, no coração do Vale do Rift. Este lago alcalino é amplamente conhecido pelos seus flamingos cor-de-rosa, que criam um espetáculo visual deslumbrante ao cobrir a superfície da água em toneladas. Além de sua impressionante fauna, o Lago Nakuru é um refúgio para espécies ameaçadas, como o rinoceronte branco e o rinoceronte negro, protegidos dentro do Parque Nacional do Lago Nakuru. Essa área protegida não só sustenta a vida selvagem, mas também educa as comunidades locais e visitantes sobre a importância da preservação ambiental. Outro destaque é o vasto Lago Vitória, que ostenta o título de maior lago de água doce da África. Suas águas, que tocam as fronteiras de Quênia,
Tanzânia e Uganda são um exemplo vivo de como os recursos naturais podem moldar culturas e modos de vida. Nas margens quenianas, pequenas vilas flutuantes de papiro se destacam como uma solução engenhosa para os desafios locais. Essas plataformas sustentam comunidades inteiras, que dependem da pesca e da coleta de recursos aquáticos, apesar de enfrentarem adversidades como a poluição e a redução da biodiversidade devido à exploração excessiva. Os moradores do Lago Vitória demonstram um notável equilíbrio entre o uso sustentável dos recursos e a manutenção de suas tradições. E claro, seria impossível falar sobre as belezas naturais do Quênia sem mencionar o Monte Quênia, um pico majestoso que se ergue imponente como a segunda montanha mais alta do continente africano. Rodeado por florestas densas e riachos cristalinos, o Monte Quênia não é apenas um ponto turístico, mas também uma importante fonte de água para o país. Suas encostas férteis sustentam comunidades agrícolas que cultivam café e chá de renome internacional. Para os alpinistas, o desafio de escalar seus cumes é recompensado com vistas panorâmicas, que revelam a grandiosidade do território queniano. A costa do país é outro cenário de tirar o fôlego, com praias imaculadas, como a Diani, e as águas cristalinas do Oceano Índico. A região costeira oferece um contraste tranquilo às paisagens áridas do norte. A vida marinha nos recifes de coral é exuberante, convidando mergulhadores e biólogos marinhos do mundo para explorar suas profundezas. Mais do que um lugar de descanso, a costa queniana é rica em história, com influências culturais que remontam a séculos de comércio entre africanos, árabes e indianos. Para os apaixonados por aventura, o deserto ao norte do país oferece um cenário que desafia os limites do imaginário. O Lago Turkana, conhecido como o Mar de Jade devido à presença única de suas águas, é um exemplo fascinante. Embora situado em uma região remota, o Lago Turkana é uma janela para o passado pré-histórico do continente, com fósseis humanos antigos que continuam a intrigar cientistas e historiadores. O Quênia é um país que encanta não apenas por suas paisagens de tirar o fôlego, mas também por sua riqueza cultural e pela resiliência de seu povo. Em cada canto, seja nas barreiras douradas do Masai Mara, nos picos nevados do Monte Quênia ou nas águas cristalinas do Oceano Índico, há histórias esperando para serem contadas. Histórias que mostram como a natureza, a cultura e a humanidade podem coexistir em harmonia, mas também como essa coexistência exige cuidado, esforço e inovação. Talvez o maior aprendizado ao observar o Quênia seja como ele equilibra o extraordinário e o cotidiano. Para os quenianos, viver entre girafas que caminham à sombra de arranha-céus ou depender de lagos que sustentam ecossistemas inteiros não é uma experiência turística, é a realidade. Essa conexão íntima com a terra é o que molda o país e o torna único, é uma relação de dependência mútua. O povo queniano encontra sustento na natureza, mas também entende a necessidade de preservá-la, seja por meio de práticas agrícolas sustentáveis, iniciativas comunitárias ou grandes projetos de conservação. A consciência ambiental está presente no dia a dia da população. Por outro lado, o Quênia também nos ensina sobre desafios globais, as mudanças climáticas, a desigualdade econômica e os conflitos de preservação ambiental não são questões exclusivas do país, eles refletem lutas que muitas nações enfrentam. Embora no Quênia, esses problemas sejam particularmente visíveis devido à relação direta de sua população com os recursos naturais, o país nos oferece um exemplo poderoso de resiliência. Em meio às dificuldades, surgem soluções criativas que em muitos casos, podem servir de inspiração para outras regiões do mundo. Se você gostou deste vídeo, ficamos felizes em ter você aqui. Se ainda não está inscrito, aproveite este momento para se juntar à nossa comunidade ativando o sininho. Assim, você não perde nenhum dos vídeos incríveis que trazemos toda semana. Obrigado por assistir. Até a próxima viagem.